uma mensagem do livro Fonte Viva intitulada Estímulo Fraternal. E diz assim Paulo aos Filipenses: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Jesus. Comenta Emmanuel: Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue os teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detém-te para ver o enfermo que as circunstâncias enxutaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, mas sem coragem de amparar ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde quer que estejas, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperar-nos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflições, ignorância e padecimentos. Quando plantares a alegria de viver nos corações dos que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Vamos então fechar os nossos olhos, inspirar, expirar, inspirar, expirar. E de cada vez que expiramos, deitemos fora estas preocupações do cotidiano que nos ocupam a mente. Limpemos a nossa mente para que nos possamos focar na vida espiritual, na vida verdadeira, para que possamos abrir a nossa mente aos ensinamentos que aqui recebemos hoje, em nome do nosso querido Mestre Jesus. Sentimos a doçura do seu sorriso, o seu olhar penetrante e bondoso, as bênçãos que emanam da sua figura bela e luminosa, que nos envolve, dando-nos esta sensação de felicidade,
de harmonia, de paz. Aquilo que tanto buscamos nas nossas vidas. Que seja este um momento que nos auxilia, que nos orienta, que nos esclarece, para que os nossos espíritos se unam aos nossos queridos benfeitores, aos benfeitores desta casa e a todos aqueles que hoje aqui acorrem para conosco assistir a esta nossa humilde reunião. Agradecemos, pois, ao nosso querido Mestre, em nome do qual aqui estamos reunidos hoje, e louvemos o nosso Pai, Deus, Senhor de todas as coisas, de todas as criaturas. Graças vos damos por tudo, Senhor, e muito obrigada. Bom, hoje vamos continuar com o estudo do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Continuamos na parte 2 dos exemplos das mensagens de vários espíritos, e hoje trago-vos aqui os espíritos sofredores. Não estejam preocupados com o que vão ouvir, mas porque de facto não é esse o objetivo de Allan Kardec, não é assustar-nos, mas sim educar-nos, ensinar-nos. Porque quando se pergunta a um espírita como é que o espírito evolui, o que é que nós dizemos? Através da reforma íntima, da prática do amor e da caridade e do conhecimento. E é isso que nos traz hoje aqui. E é através desse conhecimento que nós vemos aquilo que nos espera e estamos ainda muito a tempo de transformar. Portanto, o que vos trazemos hoje aqui não são exemplos assustadores, são exemplos de espíritos que passaram para a vida espiritual e o que aconteceu nessa passagem e no início das suas vidas na espiritualidade, e portanto que esses exemplos sejam efetivamente motivo para a nossa reflexão, porque estamos muito a tempo, como todos sabemos, de mudar. Está bem? Portanto, é com esse espírito aberto que vos peço que venham comigo ao longo desta apresentação. Então, a primeira mensagem chama-se O Castigo e é transmitida por um espírito que se chama Jorge. Portanto, isto vem descrito não só aqui no livro, como também na Revista Espírita, de outubro de 1860, e vamos então analisar esta mensagem. Depois da morte, aos espíritos endurecidos, egoístas e maus, surge uma dúvida cruel a respeito do seu destino no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera, visto que o isolamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos.
Portanto, neste primeiro parágrafo, temos aqui muito que refletir. Ora, vamos lá dividir isto em partes. Então, depois da morte, surge a dúvida cruel a respeito do seu destino. Portanto, estes espíritos, que são espíritos inferiores, maus, mesmo, vamos chamar de mesmo maus, porque assim são, têm prazer em fazer o mal aos outros espíritos, em prejudicá-los, em causar-lhes problemas, em diminuir-lhes a fé que têm em Deus, em dominá-los, em manipulá-los. Portanto, acho que já chega para caracterizar espíritos maus, certo? E, portanto, eles, quando passam para a vida espiritual, não perdem estas características, porque não é a morte que transforma os espíritos. Ok? E isto é importante nós refletirmos. Portanto, o que nós somos na Terra, seremos na vida espiritual. A não ser que façamos um esforço de nos transformar, que é isso que pretendemos. Já estou a deixar aqui peças. Bom, então, após a morte, como eu dizia, os espíritos endurecidos conservam as suas tendências, tanto de manipulação, domínio dos outros, ou seja, mantêm os desejos de maldade, como já dissemos, mas há aqui uma coisa importante, é que eles perderam o corpo físico. Portanto, eles não podem exercer o mesmo tipo de ação sobre os espíritos porque não têm corpo físico. Certo? E isto causa-lhes uma desorientação, não é? Que lhes dá frustração e desespero, porque eles estão no início desta passagem da vida física para a vida espiritual, estão perfeitamente desorientados. E um dos motivos principais é esse. Eles querem continuar a exercer a sua influência sobre os outros, mas inicialmente não sabem como, porque não têm o instrumento do corpo físico. E aí começa o sofrimento deles, não é? Causa-lhes frustração, desespero, não só relativamente ao presente, porque eles não sabem o que lhes vai acontecer, como também em relação ao futuro, não é? Não se esqueçam que este tipo de espíritos não tem as características morais que lhe permitem ter a consolação, a esperança que têm os que, como já viram noutras apresentações anteriores, que têm essa convicção, essa crença, que acreditam em Deus, que acreditam em que a sua função será a evolução até à felicidade. Estes espíritos não têm nenhuma destas noções, não é? Por isso se chamam inferiores. E, portanto, todas estas características, digamos assim, causam-lhes um imenso vazio interior. Porque eles sofrem com o facto de não saberem como é que vão satisfazer os seus impulsos inferiores. Depois, outra frase também importante é esta. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. Portanto, é exatamente isso. E eles não conseguem perceber ainda como é que vão manter as suas características e a sua ação maléfica contra os outros. Quando tiverem dúvidas, levantem a mão. Ainda não saímos do primeiro parágrafo. Vamos continuar. E depois ele diz a seguir: o isolamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. E porquê? Quando Allan Kardec, a mensagem de Jorge fala nisto, não é? Diz que o isolamento é intolerável, está-se a referir ao isolamento no sentido moral.
Ou seja, é a afinidade moral que aproxima espíritos inferiores, certo? Mas isso não lhes traz felicidade nenhuma. Não lhes traz felicidade nenhuma porque essa afinidade é dada por impulsos inferiores e, portanto, só vai causar rivalidade entre eles, não é? E até obsessão, de que falaremos um bocadinho mais à frente. Portanto, estas relações entre espíritos inferiores são, de facto, fatores de infelicidade e não de felicidade, como seria natural, não é? E entre espíritos bons. Mas nós não podemos estar aqui a falar só dos espíritos bons. Temos que também olhar para os outros, até porque é importante, como comecei por dizer no início, este nosso conhecimento. Aqui a inércia não se refere ao ato de não fazer nada, mas sim à impotência de agir, e de que já falamos, não é? A impotência de agir segundo os seus impulsos inferiores para satisfazer os seus desejos e as suas paixões inferiores. E depois, sabemos, até porque isto é dito várias vezes por Allan Kardec ao longo das suas obras, que os espíritos inferiores fixam-se nestas ideias, não é? Da impotência moral, do isolamento, da impotência de agir e do isolamento moral, e fazem como que círculos mentais. São ideias, dizemos nós na psicologia, ruminantes, não é? Que são ideias extremamente difíceis e que só trazem frustração e desânimo. Certo? Entenderam bem? Há alguma dúvida que queiram esclarecer? Pronto. Vou-vos dar um exemplo. Um indivíduo muito avarento, muito agarrado ao dinheiro, não é? Que vive na terra como tal. Não dá nada a ninguém, cheio de dinheiro. Para quem é da minha geração, o tio Patinhas, não é? Quando ele passa para a vida espiritual, vai passar um sofrimento terrível. Porque onde é que está o dinheiro? O dinheiro é uma coisa material, não é? Completamente material. Quando ele passa para a vida espiritual, ele não tem esse instrumento. Imaginam outro exemplo. Alguém que é muito violento e que domina outros pela força física. Está habituado a dominar pela força física. Quando ele passar para a vida espiritual, como é que ele vai continuar a exercer esse domínio se não tem corpo? Imaginem a frustração que este espírito não sofre. Certo? Mais exemplos haveria, não é? Porque, de facto, estes espíritos são levados a vícios, como veremos, não é? A angústia que isso traz a alguém que tem como objetivo da sua vida dominar fisicamente os outros, fazer-se superior aos outros pelo seu dinheiro, pelo seu estatuto social também, não é? Que depois do lado de lá, como sabemos, não tem qualquer repercussão. Porque o que interessa quando passamos para lá são os valores morais que temos, certo? E estes valores morais, como se diz agora, bola. Bom, estou a tentar trazer isto para uma linguagem mais coloquial para vos fazer entender e também para analisar um bocadinho, não é? Continuemos. Estamos a continuar com a mensagem do Jorge. Eles não elevam o olhar para os espíritos elevados. Consideram apenas o ambiente que os cerca. Portanto, esses espíritos inferiores nem sequer olham ou tentam entender os espíritos superiores. E porquê? Dirão vocês. Primeiro, até por uma questão vibracional.
Porque os espíritos inferiores têm uma vibração muito diferente dos espíritos superiores. E, portanto, até por uma questão vibracional, eles não se conseguem afinizar. Pronto, então estão mas preocupados em considerar o ambiente que os serve. Estamos a falar dos espíritos inferiores. E então, compreendendo o sofrimento de outros espíritos fracos e punidos, agarram-se a eles como uma presa e, tirando partido das lembranças das faltas passadas, estamos a falar de outros espíritos fracos e punidos que se encontram, digamos, com uma vibração semelhante, então estes espíritos vão atuar continuadamente, zombando-os, portanto, rindo-se deles, infernizando-os, não é? Porque eles necessitam de manter esse impulso de maldade. Então temos aqui um exemplo claro de obsessão. E obsessão de espíritos desencarnados para outros espíritos desencarnados, com quem se afinizam porque têm os mesmos objetivos. Compreendido? Portanto, a obsessão aqui é de espírito desencarnado para espírito desencarnado. Está muito bem descrito. Não lhes bastando essa zombaria, atiram-se para a terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, apoderam-se dela, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus. Até que, por fim, vendo segura a presa, dominando-os, estendem a tudo quanto se lhes aproxime a fatalidade do seu contágio. Então vamos lá trocar isto por palavras mais simples. Portanto, não sendo suficiente a obsessão de espíritos desencarnados, estes espíritos, como o do Jorge, vão tentar obsidiar um encarnado, certo? E então o que é que eles procuram? E aqui diz, e repare, eles atiram-se para a terra como abutres famintos, portanto é mesmo com vontade. Vão procurar entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Portanto, aqui o sinal importante é que esta alma, para ser obsidiada, tem que ter, do ponto de vista moral, os seus pontos fracos. Porque senão os espíritos não conseguem afinizar-se, certo? Portanto, são as tais brechas que eles procuram em nós, todos que estamos aqui encarnados, para nos poder influenciar. Certo? E que brechas são essas? São os nossos pensamentos e ações. Orgulho, vaidade, ciúmes patológicos, a falta de caridade, a crueldade, não é? O pensar mal do nosso vizinho, do nosso amigo, todos esses pensamentos, não é? Que nos entram na mente e que nos baixam a nossa vibração, até que estes espertos, como são, nos apanhem, entre aspas, e se liguem a nós fortemente. Portanto, cá está agora a obsessão de espíritos encarnados. E essa obsessão pode ser tão grave que, reparem, vendo por fim segura a presa, que somos nós, dominando-os e estendendo a tudo quanto se lhes aproxima a fatalidade do seu contágio. Portanto, há mais do que uma obsessão, já há uma possessão. É um espírito que se domina, que nos domina completamente. Portanto, fazemos aqui um parêntese só para lembrar o que é a obsessão
que resulta de uma conexão, de uma ligação entre espíritos com afinidade mental e moral. É fundamental isto, não é? Se eles não têm afinidade mental e moral, não se ligam, não se conectam. Portanto, é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre outro espírito, que pode ser encarnado ou desencarnado. Decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Já falamos sobre isso. Pronto, e não há obra, ou melhor dizendo, todas as obras de Allan Kardec falam deste processo de obsessão, que é um dos escolhos, diz ele, de facto, da doutrina espírita. E, graças à ainda nossa inferioridade de todos nós que vivemos aqui na Terra, e essa baixa vibração, de facto, os espíritos inferiores são aqueles que mais pululam à volta da Terra, não é? E são eles, muitas vezes, os responsáveis. É evidente que nós dizemos isto, mas não podemos dizer que são eles que tomam as atitudes e que nós temos uma ação passiva, porque não é, certo? Nós consentimos que eles se conectem connosco. Porque se nós tivermos valores morais elevados, estamos livres. É a melhor forma de estarmos protegidos contra este tipo de espíritos. Portanto, temos no livro A Gênese, que no capítulo 14 fala de obsessões e possessões, se quiserem ler mais sobre o assunto. Também temos no livro dos médiuns, é um assunto também vastamente falado sobre esta situação. E, portanto, voltando ao espírito de que estamos a tratar agora, ao Jorge, o que é que ele continua a dizer? O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Ora, pensem bem, que perversidade, não é? Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o mau espírito, enquanto está a fazer mal aos outros, está satisfeito. E é essa satisfação que lhe traz alguma felicidade. Ele sofre ao contrário, como já vimos. Ele sofre, não é? O espírito inferior sofre quando não consegue exercer a sua atividade manipuladora e dominadora sobre os outros. Por isso é que fizemos este comentário. A prática do mal dá-lhes um prazer temporário e viciante. Porque quando aquele prazer acaba, ele tem que imediatamente arranjar outro. É como um vício de qualquer outro tipo que conheçam. Porquê? Porque, tal como aos outros vícios, dá-lhe uma certa excitação do espírito, não é? É essa excitação que lhe dá prazer, como em todos os vícios. Quando deixam de poder agir, reaparece o tal sofrimento da inércia, que já falamos, certo? E da frustração e do isolamento. Continuamos? Não vejo mão no ar. Passam os séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo da ação fica mais restrito e a consciência, calada até então, faz de sentir os afiados espinhos do amor. Ora, agora é que começa outro tipo de sofrimento, que é devido ao despertar da consciência. Porque a consciência está lá sempre, todos nós a temos. A consciência é a nossa centelha divina. Todos nós temos a noção do bem e do mal dentro de nós. Mas nem sempre seguimos, não é? Aquilo que é o caminho do bem. Por
porque muitas vezes não é, eu diria até na maior parte das vezes, não é o caminho mais fácil. Certo? Agora reparem. Inerte, arrastado pelo turbilhão, ele vagueia, como dizem as Escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Portanto, ele começa a ter a noção, não é, de que a sua vida foi desperdiçada, que nunca teve vontade de se melhorar, que se manteve sempre no caminho do mal, na senda do mal. E então um grande vazio faz-se nele e em torno dele. O tal vazio, não é? A falta de propósito e a incapacidade de se melhorar, de se regenerar. E ele tem a noção de que chega o momento em que deve expiar. E depois temos a reencarnação, aí está, ameaçadora. Portanto, vejam só o sofrimento e o tipo de sofrimento destes espíritos, que é diferente daqueles que estudamos até aqui. Não é? Portanto, eles passaram muito tempo, aqui diz até séculos, como dizia no slide anterior, passaram séculos na espiritualidade, não é? E agora estão confrontados com este facto que é vão voltar à Terra. E eles próprios estão aterrorizados com essa sensação. Assim como também estavam aterrorizados quando passaram da vida terrena para a vida espiritual. Ok? Portanto, chega a reencarnação ameaçadora. E porquê que é ameaçadora? Porque ele tem outra visão. Reparem que, apesar de tudo, estes espíritos inferiores não são tolinhos, são inteligentes, espertos, porque a intelectualidade, o desenvolvimento da intelectualidade não tem a ver com a moralidade. Podem ser espíritos intelectualmente muito desenvolvidos, mas moralmente baixos, não é? De baixo desenvolvimento, ou quase nenhum. E, portanto, eles têm a noção do que os espera e antevêem, não é, o terror que irão passar. Ora, vejam. Ele vê como num espelho as provações terríveis que o aguardam. E queria recuar, mas avança. Não consegue, não tem outra maneira, não sabe como. Nunca se preocupou com isso, entende? Avança e, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Portanto, ele estava aterrorizado com o facto de voltar a encarnar, a vir para a Terra, neste caso, e depois não tem outro remédio e, portanto, deixa-se levar pela própria vida, que assim, vida no sentido maior do termo, não é? E acaba por reencarnar. Inês, portanto, eles vão despertando por eles ou vão sendo esclarecidos? Porque eu não tinha conhecimento, não é? Vamos ver? Hã? Vou-te responder à pergunta um bocadinho mais tarde. Pode ser? Claro. Pronto. Portanto, o que é que quer dizer isto do véu da ignorância? Significa que eles vão voltar então a encarnar e, como já sabem, quando um espírito encarna, a memória do que se passou em vidas anteriores, inclusivamente na vida espiritual, apaga-se. Portanto, é o esquecimento, que é uma benção. Ora bem, portanto, agora temos este espírito outra vez vivo, no sentido material do termo. Vivo, a viver na Terra. Vive, age, é culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, mas sem recuar da senda do mal. Portanto, ao tempo, não é, da sua vida terrena, ele de vez em quando tem laivos, tem períodos de lucidez, mas não consegue ultrapassar e continua no caminho do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Portanto, é o fim
de outra existência que se aproxima. Estendido numa enxerga ou num leito, que importa, o homem culpado sente, sob aparente imobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Portanto, aqui inicia-se aquele período da perturbação espiritual. Ou seja, a passagem da vida, agora é o contrário, não é? Da vida terrena para de novo entrar na vida espiritual. E, portanto, ele, curiosamente, e isto nunca nada, as palavras são escolhidas cuidadosamente, reparem que é todo tipo de pessoas. Uns estão numa enxerga, ou seja, são pobres, são indivíduos com pouca, não é? E outros estão num leito, num dossel, seja o que for. Isto acontece a todo tipo de espíritos, não é? Que tenham este padrão de comportamento. Agora é que é forte. Porque de facto é uma descrição da morte e desta passagem forte, impressionante, e o objetivo é esse, não é? Fechadas as pupilas, ele vê um clarão, a tal luz, não é? Que desponta, ouve estranhos sons. A alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Queria falar, gritar aos que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo. Portanto, aqui está o medo, o pavor, porque ele sabe o que o espera, sabe que vai ser castigado. Portanto, ele tem a noção do bem e do mal, certo? Senão não tinha este tipo de reação. Retenham-me, eu vejo o castigo. Impossível. A morte sela-lhe os lábios empalidecidos, enquanto os assistentes dizem: descanse em paz. Portanto, os assistentes assistem a toda esta luta e acham que é normal porque é o momento da morte. Não é? E ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar. Portanto, aqui está o despreendimento do espírito relativamente ao corpo, não é? Mas é um despreendimento difícil. E ele próprio não quer afastar-se do corpo. Porquê? Porque continuas apavorado com o que o espera. E, portanto, os laços entre o espírito e o corpo físico têm dificuldade em se desprender. Uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, ei-lo que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se. E nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Portanto, aqui está, de facto, esta avassaladora descrição da perturbação, não é? Destes espíritos que têm receio porque já sabem que vão sofrer aquilo que fizeram aos outros. Portanto, é a lei do retorno. Não é? É a lei do retorno que conhecemos. Por sua vez, castigado, confuso e escarnecido pelos outros espíritos inferiores, como vimos, vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça. Portanto, cá está a misericórdia divina. Todos os espíritos têm esta possibilidade desde que tenham um arrependimento sincero. Por sua vez, castigado, confuso e tal, vagarear, até que a divina luz o penetre, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar, senão à força de expiação e gemidos. Porquê é que estará aqui Deus vingador? É assim que ele o vê. Exatamente. Porque é assim que ele vê. Portanto, ele sente todo este castigo como sendo o castigo de Deus. E eu pergunto-vos, é o castigo de Deus? Não. Ou será o castigo da própria consciência? E a lei divina funciona.
Exatamente. Portanto, ele sente a justiça divina. Chama-lhe Deus Vingador. Mas, porque é assim que ele o vê. Certo? Mas, de facto, aqui o confronto, não é? E de onde vem o castigo é da própria consciência. É de si mesmo. E por isso a nota de Kardec. Reparem, nunca se traçou quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do espírito mau. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? As chamas do inferno, os caldeirões. Será necessário? Ou este é que é o verdadeiro inferno? É este. Não é? Muito bem. Então, quais são os ensinamentos que esta mensagem de Jorge nos deixa? Em primeiro lugar, o sofrimento do vazio interior. Portanto, ele conserva os desejos inferiores, mas não tem meios de os satisfazer, nem de recursos morais para os superar. Certo? Já vimos isto. Espíritos obsessores de outros espíritos fracos, encarnados e desencarnados, com quem tem afinidade moral. A reencarnação não aproveitada como instrumento de reparação e progresso espiritual. Durante a existência terrena, apesar de sentirem os tais laivos de necessidade expiatória, persistem na senda do mal. Portanto, ele continua sempre a ter as mesmas características, quer na vida espiritual, quer na vida física. Mas o inevitável despertar da consciência surge. A perturbação espiritual no momento da morte física, que está de facto bem descrita, não é? Em que o espírito tem uma visão alargada e recorda com angústia as faltas cometidas ao longo de todas as existências e compreende que não pode fugir às consequências das suas ações, não é? E ele até vai ser também portanto, vai sofrer as mesmas ações de espíritos inferiores semelhantes a ele. E então é que ele entende aqui também a justiça divina. O castigo não é dado por Deus, não é por um juiz externo, é dado pelo confronto com a sua consciência. A tal centelha divina que existe em todos os espíritos. Reparem que durante a mensagem ele diz que a consciência esteve calada, muda até então. Mas há um momento, inevitavelmente, em que a consciência desperta. Por isso Kardec conclui ser este confronto inevitável com a consciência que é o verdadeiro inferno. Dúvidas? Comentários? Já que não há dúvidas, comentários. Ficaram impressionados? Parece o inferno de Dante. Vamos continuar então, agora com um rapaz mais simpático, com este Nobel, que é um espírito jovem ligado à matéria. Tenho que fazer aqui um disclaimer, porque este retrato que eu escolhi não é do Nobel. Achei que era este. Então agora temos um espírito diferente do anterior e este espírito, Nobel, vai se dirigir ao médium que a vida conhecera. Vamos então ler o que ele nos diz. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. O meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi, por si só, uma rude angústia. Portanto, já estamos aqui com esta mensagem, que, como era um rapaz jovem, não é? Que morreu, de repente, e muito ligado à matéria, e apanhado de surpresa, os elos entre o espírito
e o corpo físico são muito fortes e desprendem-se com dificuldade. E isso também é fonte de sofrimento. Continua Nobel. A vida que eu deixava aos 21 anos era tão vigorosa que eu não podia acreditar na sua perda. Portanto, ele foi apanhado de desprevenido. Por isso, procurava o corpo, admirado e apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Isto é, a perturbação, outra vez, a perturbação espiritual deste Nobel, não é? Ao passar da vida no momento da sua morte. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente. Portanto, quer dizer que ele aqui começou a tomar consciência, a ter a lucidez do momento que estava a passar. E vieram-lhe, então, à consciência, e à mente, obviamente, as faltas que tinha cometido, que o feriram subitamente. Enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhenta. Já chamamos a atenção, não é, para este despertar da consciência, esta súbita iluminação, digamos, sobre o que o estava a acontecer, e esta luz que ele chama de implacável é a noção das verdades espirituais, do conhecimento. É a luz, neste sentido. E essa luz chegava aos pontos mais secretos da alma, que estava desnudada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na vida espiritual nós temos a alma perfeitamente aberta, por assim dizer, à visão de outros espíritos, sobretudo de espíritos superiores, certo? Enquanto que aqui na Terra um espírito, este é mau, pronto, mas não é muito mau, é mau, é mauzinho, esconde-se dos outros através de máscaras sociais, não é? E pode ter até aparentemente uma vida muito normal e como vão ver, até ser muito reconhecido por indivíduos com quem ele convive, mas no fundo ele tem maus instintos. E esses maus instintos não são revelados aqui na Terra, não é? Mas quando chega à vida espiritual, onde a visão é mais alargada, onde essas máscaras caem, e então a alma de cada um se vê desnuda, não é? À vista de todos, ok? E estava envergonhada a alma dele. Porquê? Porque ele teve a noção de que correu mal a vida existencial. Procurava fugir a essa influência da alma, interessando-me pelo novo ambiente que me cercava e que, no entanto, já conhecia. Portanto, cá está o esquecimento que nós temos quando passamos da vida espiritual para a vida física, ao contrário, portanto, da vida física para a vida espiritual, abre-se e volta a aparecer as memórias de existências passadas. E foi isso aqui que ele quer dizer. Portanto, tudo isto é o despertar da consciência. E continua ele. Os espíritos luminosos davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e isoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irónicas outras, deslizavam em torno de mim ou sobre a terra a que me chumbava. Portanto, continua a tal perturbação espiritual, não é? No momento da morte. E ele aqui tem a noção do que são espíritos superiores, não é? Os tais evoluídos moralmente e por isso mesmo luminosos, em paz com eles próprios, em equilíbrio. E por outro lado ele fala dos espíritos inferiores,
que são revoltados, que estão em sofrimento e que são obsessores, porque deslizam em torno de mim ou sobre a terra que chumbava. Portanto, já se estão a aproximar a ver se encontram uma vítima. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Portanto, lá estão os humanos na sua vidinha que não percebem, nem sequer pensam no que os espera. Sensações desconhecidas ou antes reencontradas, lá está, não é? A noção de tudo aquilo que se passou na vida dele volta a aparecer, volta a fazer-se notar, e essas sensações invadiram. Como que arrastado por uma força irresistível, procurando fugir à dor intensa. Franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais, nem os esplendores celestes, pudessem acalmar por um instante a dor acerba da consciência. Nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Portanto, este abrir, esta noção das verdades espirituais, apavoram. Porque ele nunca soube delas, nunca se preocupou com isso. E, sobretudo, há uma coisa que o apavora, que é a noção de que o espírito é imortal. E lá vem outra vez a dúvida: o que é que vai ser de mim? Qual vai ser o meu destino no presente e no futuro? Portanto, há sempre aqui, como veem, pontos comuns em todos os espíritos, por isso é que eles são sofredores. Um mortal pode prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne. Mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas por esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança e sem arrependimento. Portanto, aqui ele está a comparar, dizendo ao médium, que vocês não imaginam, vocês homens, não imaginam o sofrimento que um homem como eu, agora espírito, não é, sofre. Porque na Terra os sofrimentos não se comparam ao sofrimento espiritual. Ou seja, na Terra, e ele aqui reporta-se apenas às vossas frágeis dores, não é? Que são dores físicas, mas também são dores morais. Obviamente, nós aqui também temos dores morais. Mas temos esperança, não é? Temos essa luz que nos ilumina, porque acreditamos nela, porque estamos dispostos a mudar, porque essas frágeis, mesmo que sejam frágeis para ele, em comparação para nós são terríveis, não é? São os nossos desafios, são as nossas provas aqui na Terra, não é? E cada um de nós, claro, acha que são as piores de todas, não é? Porque só sabemos o que se passa connosco, não conseguimos perceber o que se passa com o outro e muitas vezes nem temos essa sensibilidade, não é? De nos afinizarmos, de querermos, de alguma maneira, acalmar a dor do que está ao pé de nós e que sofre. Era a primeira mensagem que lemos hoje, não é? Era exatamente isso. As nossas dores aqui na Terra são terríveis, são más, mas nós temos ao pé de nós, a viver connosco, pessoas como nós, que vivem dores enormes também. E, portanto, nós, para apaziguarmos, para atenuarmos as nossas dores, temos que ter este espírito fraterno de auxiliar o próximo. E ele lá, na vida espiritual, não tem esta capacidade, não tem estas, a que ele chama de distrações, não é? E, portanto, sofre bastante. Decorrido um tempo, cuja duração não posso precisar, cá está esta noção do tempo diferente entre a vida espiritual e a vida terrena, durante um tempo
invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, eles são eleitos porque esforçaram-se por isso. Não foram eleitos, foram eleitos por mérito próprio. Detestando os maus espíritos que me perseguiam com sarcasmo, portanto lá está este também a ser obsidiado, desprezando os humanos cuja torpeza eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Portanto, aqui é essencialmente isto que ele nos quer dizer, é a revolta do espírito que vai anteceder a transformação moral. E ele diz ao médium: chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. E porquê isto? Porque ele sente, os espíritos sentem a nossa consolação, sentem as nossas preces, e isso acalma-os. Este afeto que ele sentiu por parte deste médium que ele conhecia, fez-lhe bem. Fez-lhe muito bem. Continua. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impôs-te-me. Orei. Reparem que a transformação deste indivíduo não era mau. Era apenas um indivíduo muito ligado à vida material que não dava importância nenhuma à parte da vida que realmente nos interessa, não é? Que é o nosso desenvolvimento moral, espiritual. E então ele orou. Orou. Deus ouviu. Revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado pela sua justiça. Portanto, aqui o que é que nós temos? 3 pontos importantes. O auxílio espiritual aos espíritos sofredores, certo? O poder da prece e a justiça e misericórdia divinas. Portanto, para terminar, e gostava que sedimentassem estes ensinamentos, temos aqui estas conclusões. Quanto maior o apego à vida material, mais difícil e penosa é o desprendimento do espírito ao corpo físico no momento da morte. Aqui temos a descrição do despertar da consciência com pormenor. Temos a tal exposição total da alma, a alma que se desnuda, sem as máscaras sociais que temos na Terra. Temos aqui a revelação das verdades espirituais a este espírito, que o sacode, digamos assim, não é? Que lhe dá ali ele diz que é ferido subitamente pela tal luz implacável. É isto, portanto, é a revelação das verdades espirituais, nomeadamente a imortalidade do espírito, que lhe faz pensar, que o faz refletir. E depois temos também o sofrimento moral. Portanto, o espírito não é condenado por um juiz divino, mas sim pela consciência. Já tínhamos visto isto no espírito anterior e vemos aqui outro exemplo. Ele reconhece os erros, o culto do ego, o materialismo, as oportunidades perdidas e a consequência dos atos que cometeu. E depois, de facto, isto, que é importante porque é uma das ações que aqui na casa praticamos, que é o auxílio a espíritos sofredores. Como isto é importante. A dimensão que tem isto, talvez não seja mesmo por nós bem compreendido, porque é de uma dimensão enorme. Reparem que foi isso que fez a diferença naquele espírito. Através do acolhimento fraterno, caridoso, das preces, dos ensinamentos, aquela alma transformou-se e deixou o seu caminho, digamos que na inferioridade, do lado mais trevoso da vida, e regenerou-se e teve esta oportunidade de se transformar. E por outro
outro lado, também aqui uma coisa importante, que já tínhamos visto também no espírito anterior, mas que neste parece-me que é mais premente, que é a revelação da justiça e misericórdia de Deus. Aqui ele tem esta noção de que o sofrimento é consequência dos atos próprios do Espírito. Portanto, é ele próprio, com os seus atos e suas atitudes, não é? Devido ao livre-arbítrio que Deus atribuiu a todos os Espíritos, ele escolheu o caminho, um determinado caminho, e agora sofre as consequências. E ao longo das mensagens nós vimos que ele via os espíritos superiores, até quem chamava os eleitos, mas sabia que não podia antever a essas venturas. Portanto, ele tinha a consciência que não tinha chegado o momento de ser recompensado pelo bem que tinha feito, porque ele não fez bem nenhum. Não fez mal, mas também não fez bem. Não é? E, portanto, não basta, é outra mensagem que aqui está implícita, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. De outra forma, é uma oportunidade perdida. Este não é mau como o primeiro, não é? Não é. Mas também não fez nada. Ele ajudou alguém. Ele teve tempo para se... Não teve muito tempo. Teve pouco, porque morreu com 21 anos. Mas podia ou não podia ter pensado mais na vida espiritual? Podia ter se dedicado a estudar, a trabalhar o seu próprio espírito, não é? Noutras dimensões que não o culto do ego, as festas sociais, o materialismo, o prazer das paixões e dos prazeres imediatos. Foi o caminho que ele optou, foi isto que ele teve. E, portanto, ele tem a noção que isso é a justiça divina. E a misericórdia? Porque Deus ouviu as suas preces sinceras e concedeu-lhe possibilidade de reforma em ele. Portanto, uma vez mais, nós temos aqui outro exemplo que nos leva a que não há penas eternas. Não é? Nós temos sempre a misericórdia divina, que desde que nós mostremos o nosso arrependimento, nos concede outra oportunidade. Não há condenações eternas. E este céu e o inferno é criado por nós próprios. É um estado de espírito. Não é um lugar, não é um sítio para onde vão os condenados. Não é nada disso. É o confronto com a nossa consciência. É nós termos a noção, naquele momento, do que fizemos e da responsabilidade que temos desses atos que praticamos e como vamos ser recompensados de tudo isso. E dado este conhecimento magistral do nosso grande Allan Kardec, reflitam nisto bem, com calma, e vejam o que têm a mudar nas vossas vidas. Pronto. E vamos então encerrar por hoje. Dúvidas, esclarecimentos, comentários? Estão muito assustados? Não. Pronto. Ok, então posso fechar a luz. Vai mesmo sem música. Paulo, faz favor. Não é para ter.
Querido Mestre, Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, agradecemos-te a oportunidade de obter estes conhecimentos que vêm da espiritualidade, para que possam despertar as nossas consciências para as consequências dos nossos atos. Ajuda-nos, Senhor. Orienta-nos na forma como conduzimos as nossas vidas. Fica sempre perto de nós, querido amigo e Mestre. Auxilia-nos nas boas e menos boas horas da nossa vida. Sempre que nos desviemos do mal, do bem, do caminho do bem, muito te agradecemos, Senhor, o teu despertamento, através das nossas intuições, através das noções que temos dentro de nós, que Deus nos colocou. O instrumento do nosso adiantamento, do nosso aperfeiçoamento, está dentro de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tens dado e que nós nem sempre reconhecemos. Aproveitamos esta oportunidade, Senhor, para te pedir pelos que sofrem, agora sim, nos dois planos da vida, porque conseguimos entrever o pequenino aspecto do sofrimento dos espíritos inferiores, mas sofredores do outro lado da vida. Auxilia, portanto, todos aqueles que caíram no desespero, na solidão, na tentação. Ajuda-os, Senhor, auxilia-os, apoia-os. Pedimos-te de coração. Pedimos-te também, Senhor, que abençoes os nossos amigos, as nossas famílias, os nossos lares e também aqueles com quem não temos tanta afinidade assim. Abençoa toda a humanidade. Abençoa o planeta, a nossa terra, o nosso lar, a nossa vida. Fica conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Que assim seja.